Olá, galerinha! Começamos aqui a nossa aula sobre gráfico de uma função do primeiro grau. Bom, aqui eu trouxe um exercício para vocês, para a gente começar nosso estudo de funções, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre o gráfico da função, mas também trabalharemos conteúdos que envolvem questões contextualizadas, com funções, domínio, imagem e etc, tá? Mas então vamos começar nosso estudo de funções determinando um gráfico de uma função do primeiro grau. Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei um exercício aqui para vocês, ó, bem simples. Determine o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. É uma função do primeiro grau, certo? Ela seria do segundo grau se, por exemplo, tivesse um ao quadrado aqui, um x quadrado, tá? Ela seria do segundo grau, mas ela é do primeiro, certo? O que a gente pode observar aqui? Que a função ela está dependendo, ela é dependente de uma variável, né? Então, se ela é dependente de uma variável, eu posso dizer que ela é uma função. Mas então, como que a gente consegue determinar o gráfico de uma função do primeiro grau? Antes, eu quero lembrá-los que f de x, ele na função também eu posso identificar como y, tá? Ou y eu posso identificar como f de x. Essa notação aqui, ó, vocês têm que ter em mente, certo? Primeiro passo para você determinar o gráfico de uma função do primeiro grau é a tabela, tá? É o meu primeiro passo. Meu primeiro passo é desenhar uma tabela. Galerinha, nessa tabela vocês vão organizar sempre utilizando a régua, até porque a gente vai desenhar um gráfico, a gente vai precisar dela. Temos 3 colunas. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Essa primeira coluna, ela é menorzinha, a espessura dela, porque aqui você só vai colocar um valor para x, tá vendo? Só um valor para x. Eu coloquei essa coluna do meio mais larga pelo fato de que a gente vai fazer cálculos aqui dentro dela, daí a gente vai precisar um pouquinho mais de espaço. E aqui os pontos que a gente vai encontrar para a gente poder jogar no nosso plano cartesiano, ligar os pontos e verificar como que fica o gráfico dessa função. Tudo bem? Galerinha, aqui a notação que eu acabei de falar para vocês, né? Que f de x eu também posso chamar de y, ou y eu posso chamar de f de x, tá? Então por isso eu coloquei aqui, ó, y é igual a 2x mais 1. Certo? Que é a nossa função, 2x mais 1. 2x mais 1. Tá? Então, eu posso chamar o meu f de x de y. Então, y é igual a 2x mais 1. Isso tudo para vocês saberem que eu tenho o meu valor de x que eu vou determinar aqui e tenho o meu valor de y que a gente vai achar quando a gente for substituir os valores de x que a gente for colocar aqui nessa coluna. Pois bem, galerinha, eu vou colocar aqui alguns valores de x, tá? Para a gente determinar o gráfico da nossa função. Lembrando que é adequado sempre que você coloque de 1 em 1, tá? Coloque valores em ordem crescente de 1 em 1. É uma dica, tá? Para você não precisar utilizar inúmeros pontos aqui, tá? Daí o seu gráfico teria que ser muito maior e não tem necessidade. Então vamos colocar de 1 em 1, em ordem crescente, tá, gente? Bom, seria interessante se vocês
colocassem sempre esses números para x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, ou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mantém sempre esses valores de x, para você não ter muita dificuldade na hora de determinar o gráfico da sua função. Tudo bem, gente? Então, eu vou começar aqui com um valor negativo, tá? Para a gente verificar que ele vai passar por alguns quadrantes. Eu vou colocar o menos 2. Aí, em ordem crescente, eu vou colocar o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Em ordem crescente, tá? Então, a gente já sabe que os nossos valores de x é menos 2, é menos 1, é 0, é 1 e é 2. Agora, a gente vai substituir aqui na nossa função, tá? Esses valores de x que a gente colocou em cada linha para determinar o valor de y. Lembrando que a gente vai formar aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D e um ponto E. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês. A gente vai formar esses pontos, colocar uma vírgula e fechar o parênteses, vírgula e fechar o parênteses, vírgula e fechar o parênteses, vírgula, fechar o parênteses, vírgula e fechar o parênteses. Tá? A gente já sabe que o nosso primeiro valor para x aqui, ó, é menos 2, menos 1 para B, 0 para C, 1 para D e 2 para E. Beleza, vamos substituir então. Eu tenho y igual a 2 vezes, lembrando que quando você tem um número colado com a letra indica a multiplicação, 2 vezes menos 2 mais 1. Isso vai ser igual a quantos? Galerinha, multiplicação aqui tá primeiro e depois a soma. 2 vezes menos 2, menos 4, certo? Joguinho de sinal, mais com menos, mais que multiplica menos, menos, tá? Aí 2 vezes 2, 4, menos 4, mais 1. Pois bem, tô devendo 4 e pago 1, eu vou continuar devendo, né? Então, o nosso valor será menos 3. Tá? Então, achei para y aqui menos 3. Agora, vamos ver quando o nosso x vale menos 1. Quantos que vai valer o meu y? Então, vai ficar y igual 2 vezes menos 1, entre parênteses, tá? Porque eu não posso colocar sinal de menos junto com de multiplicação, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Pois bem, tá aqui, ó, menos 1 para y, o valor que a gente acabou de achar, menos 1. Então, eu posso dizer que quando o meu x vale menos 2, o meu y vale menos 3. Quando o meu x vale menos 1, o meu y vale menos 1. Agora, vamos ver quando o nosso x é 0. 2 vezes 0, né? Estou só substituindo na minha função. Todos eu vou substituir aqui, ó, determinando o valor de x que eu coloquei aqui nessas linhas. Então, aqui agora é 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, galerinha, 0. 0 mais 1, 1. Então, beleza, determinei aqui o meu valor de y. Agora, vamos para a função de baixo. 2 vezes, certo? Respeitando a função. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Beleza. Quando o meu x é 1, o meu y automaticamente é 3. E para finalizar, 2 vezes o valor de x agora é 2.
mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Aí vem aquela aula de plano cartesiano. A gente vai substituir, ó, esses pontos, vai determinar esses pontos aqui na nossa função. Beleza? Então, na nossa aula 02 de gráfico de uma função do primeiro grau, já estarão esses pontos prontinhos aqui no nosso plano cartesiano, tá bom? Então, antes de você assistir a aula 02, tente colocar esses pontos no plano e verificar como que ficaria a sua função.